Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos da carne e pedir ao Pai que harmonize o nosso momento para que possamos aprender e apreender o ensinamento de hoje. E nada melhor do que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos na continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o tema é a missão do homem inteligente na Terra. O autor dessa mensagem se assina Ferdinand, espírito protetor, e ela foi psicografada em Bordeaux em 1862. E nos diz o Espírito: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades deste globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus vos deu desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las até Deus. A natureza do instrumento não indica o uso de que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que dirias se o trabalhador, em vez de erguer a enxada para trabalhar, ferir o seu senhor? Dirias que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria bem mais fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformam em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhes faltam as lições, advertindo-o que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Essa mensagem é muito atual e é dirigida pelo seu autor ao homem inteligente da Terra. Inicia, como vimos, o texto do Evangelho conclamando-o a não orgulhar-se do que sabe, considerando que o desenvolvimento da inteligência trouxe-lhe um imenso conhecimento sobre as leis que regem tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Mais ainda, o conhecimento limitado pela própria condição da imperfeição pessoal e do mundo no qual ele vive. A mensagem de Ferdinand propõe ao aprendiz que refaça seus valores quanto ao saber, colocando a cultura como um valor que pode levar a quem a possui até o orgulho. Esclarece que a inteligência é uma missão para o bem de todos e tem por particular o alvo reconduzir as inteligências retardatárias a Deus, está no Evangelho. Não deve, pois, o homem inteligente orgulhar-se do que já sabe, porque há muito mais coisas desconhecidas do que conhecidas. E esse orgulho que o faz sentir-se superior aos demais, sendo estimulado constantemente, o tem levado a entrar por atalhos que retardam o seu processo evolutivo pelos erros e pelas suas omissões,
trazendo-lhes então existências de grandes sofrimentos. A inteligência é um dom de Deus, inerente ao espírito desde a sua criação. O fato de ser desenvolvido por ele na sua trajetória evolutiva não é motivo de orgulho, visto que todos os homens a estão desenvolvendo e todos eles têm a possibilidade de continuar desenvolvendo-a através das reencarnações sucessivas. A inteligência possui diversos graus de potencialidades, portanto, a capacidade de como cada um utilizará irá depender dos compromissos que foram assumidos na erraticidade. Enquanto alguns indivíduos a utilizam para o bem, outros usam para o mal. Isso varia de acordo com o grau da elevação moral do espírito e da utilização do seu livre-arbítrio. Deve sim levar o homem inteligente a reflexões tais como: se Deus me fez nascer ou me deu condições de viver em um meio que favoreceu meu desenvolvimento intelectual, o que Ele espera de mim? O que Ele quer que eu faça? O Espírito Ferdinand responde essas perguntas na sua mensagem, aspas, é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las até Deus. O mundo já estaria muito melhor se a inteligência humana já estivesse aliada à moralidade, o que acontecerá por ser um determinismo divino. Se ela fosse usada sempre no bem e não no mal, para construir e não para destruir, para exaltar e não para humilhar. Somos alertados quanto aos perigos da inteligência e do saber como financiadores de bens simbólicos culturais, levando o homem mais uma vez a utilizar um bem divino para afastar-se de Deus. Portanto, quando nos depararmos com criaturas bastante inteligentes, porém limitadas, uma vez que nossos conhecimentos ainda são muito estreitos no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, e que usam o seu intelecto para criar mecanismos de destruição da criação, deveremos nos colocar na posição de defesa. Assim, lamentavelmente, são os criadores das guerras, da indústria bélica, da engenharia da destruição, que ainda assolam o nosso planeta. Assim são aqueles que usam o raciocínio para negar aquele que nos criou e que nos permite viver. Mas dia virá em que todas as nossas experiências extremistas que nos causam tantos tormentos voluntários nos conduzirão ao caminho do equilíbrio constante. Será então a era do coração aliado à razão, a chamada era da sabedoria que virá. Enquanto esta fase de harmonia geral não chega, precisamos nos esforçar no sentido de utilizarmos positivamente as nossas inteligências, conjuntamente com os nossos melhores sentimentos, no sentido de promovermos o bem, colaborando assim para a construção de um mundo realmente melhor. Cabe então a nossa reflexão. O que é então missão na Terra? Missão na Terra é uma tarefa que deve se cumprir, uma incumbência a executar sempre visando o bem. Há missão na maternidade, na paternidade, na nossa profissão, no nosso trabalho, nos estudos, enfim, em todos os lugares. O Espiritismo explica que o Espírito nunca terá uma missão para o mal, porque suas experiências na Terra foram planejadas para auxiliá-lo sempre a progredir, a se aperfeiçoar moral e intelectualmente, para resistir às tentações com esforços para domar suas más inclinações. Na natureza, todos têm missões. No Evangelho, Kardec nos diz, nesse capítulo, que devemos não nos orgulhar do seu saber, tão limitado ainda no mundo em que vivemos. Utilizar a inteligência para o bem de todos, ajudar a desenvolver outras inteligências, empregar o conhecimento para o bem, não fazer da inteligência um instrumento de orgulho e de queda. E sobre a missão do homem inteligente na Terra, podemos ainda refletir que todo aquele que dela foi imbuído se trata de alguém que, no decorrer de suas anteriores reencarnações, primou pela aplicação da inteligência na aquisição desses conhecimentos. Daí que todo homem possui uma missão, como dissemos, grande ou pequena. Embora não exista a fatalidade, há um determinismo que guia os nossos passos, fruto da nossa escolha quando desencarnados. A inteligência, como faculdade de elaborar conexões, é extremamente valiosa. Através dela, conceituamos e relacionamos causa e efeito,
À medida que o homem exercita a sua inteligência, ela amplia-se. Porém, surgem também os desmandos intelectuais, ou seja, o homem começa a se colocar acima do Criador. Mas qual será a nossa missão então? No Livro dos Espíritos, Kardec comenta, aspas, a missão do homem inteligente é contribuir com Deus, conduzindo muitos dos que se encontram em situações menos vantajosas ao caminho do desenvolvimento. É em nossa família, onde encarnados para conviver dia após dia com as nossas dívidas do passado, é lá o primeiro lugar onde devemos usar a inteligência para aprender a praticar o perdão. Fechou aspas. E Jesus nos diz, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Mas cabe uma outra reflexão. Alguém de nós aqui poderia dizer que não possui inimigos? Nossos inimigos dormem conosco, sabiam? Jantam conosco, brincam conosco, dividem o mesmo teto. Leon Denis, no livro Grande Enigma, no capítulo A Missão do Homem no Século, nos fala: em cada época da história, conta-se certo número de espíritos que pertencem mais ao século seguinte do que àquele em que vivem, por terem uma inteligência diferenciada. Mas estes vieram justamente para fazer evoluir o planeta. Meimei, no livro Instruções Psicofônicas, por Chico Xavier, também nos diz: o raciocínio, erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade que fluem do entendimento fraterno, pode ser um espetáculo de grandeza, mas está distante do progresso e povoado pelos monstros das indagações esterilizantes e inúteis. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. E nós? Qual o nosso papel? Qual a nossa missão, senão a de seguirmos as leis morais de Deus? Atendemos ao apelo de Jesus e humildemente abraçamos a nossa vida com amor, seja na família, no trabalho ou na sociedade. Não há quem não tenha algo a cumprir, algo a assinar, algo a aprender. Na vida, exercemos diversos papéis de mestres e muitas outras vezes de aprendizes. Família, nossa família, que grande escola de aprendiz para o homem. Os pais com a nobre missão de encaminhar os filhos à moralidade e à religiosidade. Nossas sugestões para usar a inteligência no lar. Por exemplo, alguém já abraçou seu filho hoje? Alguém já deu uma flor para a esposa ou um beijo de bom dia no esposo? Como anda meu filho na escola? Qual foi a primeira coisa que fiz ao acordar hoje? Quanto tempo faz que eu não dou um abraço em meus pais? Quantas vezes eu digo eu te amo por dia? E por que às vezes não fazemos essas coisas se são coisas tão simples? Porque quase sempre queremos que Jesus faça remendos em nossa vida. Não propomos-nos a mudar nada nela. Mais inteligente é aquele que sabe usar os dons que traz consigo para melhorar a vida que está ao seu lado. Por isso, todos nós possuímos algo que está faltando a alguém. Reflitamos. No meu trabalho, exercer minha função da melhor forma que eu puder, compreender que eu faço parte de um todo, onde o mais simples faxineiro até o grande empresário tem uma missão a cumprir. Na sociedade, adultos devem dar os melhores exemplos que puderem sempre. Se eu jogo lixo na rua, se eu sou grosseiro no trânsito, se não respeito a vaga do idoso. Mas voltemos a Emmanuel, meu consolador. Lá ele nos diz: há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Assim como numerosos espíritos receberam a provação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, aos que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito da real coletividade. Isso está no Consolador. Ainda, segundo Emmanuel, agora no livro Pensamento e Vida, ele nos diz: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita, nos disse Emmanuel. Portanto, a missão do homem inteligente na Terra é aplicar suas faculdades com amor, caridade e, acima de tudo, com humildade. Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, também nos orienta:
A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada, se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus. Os sábios do mundo, cujo modelo é o mestre, são silenciosos e somente falam quando necessário, com palavras exatas. Os tolos fingem conhecer, perdendo-se no labirinto da própria ignorância. Vivendo com Jesus, Amélia Rodrigues. Agora vamos novamente pensar. Quer maior caridade do que acordarmos sorrindo frente aos nossos entes queridos? Deixarmos de lado mágoas antigas, intrigas sem importância e trabalhar o amor em nós? Muita informação pode não passar de escora para interesses pessoais, quando o importante é saber converter a informação em agente de transformação, seja ela pessoal ou coletiva. Ser bem informado e guardar a simplicidade, que é a virtude das almas solidárias, eis o convite para todos nós, que é o que nos pede o Mestre Jesus. Ter respostas simples para coisas complicadas é a grande virtude do homem inteligente na Terra, nos fala Hermance Dufour, mereça ser feliz. Para concluir, André Luiz nos adverte: se você possui conhecimentos superiores, ore para que não lhe falte a disposição de trabalhar, a fim de transmiti-los aos outros sem qualquer ideia de superioridade, reconhecendo que a luz da sua inteligência vem de Deus. No livro Tempos de Luz, André Luiz. Joana de Andes, no Lampadário Espírita, também nos alerta. É verdade que o homem não atinge as altas esferas sem as luminescências do conhecimento, da mesma forma que ninguém evolui realmente sem a santificação dos sentimentos. Daí que o dever natural de quem deve saber mais é ajudar quem sabe menos e tornar-se responsável pelo meio onde trabalha. Um discurso grave é deixado nas entrelinhas desta obra do Evangelho, e aprendemos então o quanto os Espíritos conhecem a resistência íntima de cada um de nós, o nível de orgulho que ainda enxameia as nossas consciências, para que o Pai se veja no dever de nos alertar quanto aos perigos de incorrermos, caso prossigamos sem reflexão quanto às nossas escolhas, quanto às nossas ações, onde impera a vontade orgulhosa em lugar da ponderação sábia. Paralelamente, há um império inegavelmente magnífico, construído pela inteligência do homem. Segundo o espírito Claudino Dias, numa obra chamada Praça da Amizade, psicografada por Chico Xavier, ele nos diz belamente: se o sentimento humano progredisse na medida do avanço atingido pela inteligência, a Terra estaria em altos processos de evolução e elevação. Belíssimos. No livro de Emmanuel, Religião dos Espíritos, também temos: em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar os que caminham em um subnível, consagrando-se ao bem dos outros. Religião dos Espíritos. Novamente, voltemos a André Luiz, belo espírito. Tempos de Luz é o livro. Se você possui conhecimentos superiores, ore para que não lhe falte a disposição de trabalhar, a fim de transmiti-lo aos outros sem qualquer ideia da superioridade. Abusar dessa faculdade da inteligência é assumir graves responsabilidades. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada, já dissemos. Se todos os homens que a possuem se servissem dela para realizar a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos fazer com que a humanidade avance. Poderemos então idealizar os homens inteligentes como indivíduos retos, honestos, íntegros e equilibrados, que, independentemente de sua sabedoria, saibam expressar-se com uma simplicidade e uma humildade exemplares, dignas de serem observadas e apreciadas, as quais, sem dúvida, não passarão despercebidas aos olhos dos mais atentos. São a presença da educação refinada, da cortesia, no trato agradável e também na fraternidade. Já Paulo, o apóstolo, o iluminado, nos diz: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, se eu tiver o dom das profecias, que me revele todos os mistérios,
Se eu, em suma, conhecer todas as ciências e não tiver amor, de nada penso que tudo isso se aproveitará e eu nada serei. Vamos refletir muito nas palavras de Paulo. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e orarmos. Querido Pai, Mestre Jesus, somos imensamente agradecidos pela oportunidade de estudarmos o Evangelho, podendo desfrutar também dos avanços que a tecnologia permite, de forma que a divulgação da doutrina espírita nos permitirá que todos possamos viver em um planeta melhor, caminhando sempre de encontro ao Mestre. Pedimos que seja encaminhada uma harmonização aos locais de dor e sofrimento, aos albergues, asilos, creches, hospitais, que harmonize a nossa casa espírita e demais segmentos religiosos, harmonize os dirigentes do nosso planeta, que eles possam tomar boas decisões, que essa harmonização também chegue aos profissionais da saúde, que vêm se esforçando em muito nesta pandemia, que se harmonize também a humanidade, que passa pela turbulência deste momento. Em particular, pedimos uma harmonização onde quer que ela se fizer necessária. Fique conosco hoje e sempre. Obrigado a você que nos assiste no nosso canal. Nosso carinho, nossa gratidão. E se você gostou, inscreva-se, clique no sininho, divulgue com os seus amigos, dê um clique positivo na mãozinha. E até a próxima semana, se Deus quiser, que assim seja, graças a Deus.